Graças a paz, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Que o eterno Deus, por sua bondade e infinita misericórdia, continue te abençoando. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a nossa reflexão nessa manhã. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Neemias, no capítulo 1, que Neemias ele habitava em Suzã, na fortaleza. Ele tinha um posicionamento privilegiado, né? Ele degustava os alimentos, provava os alimentos antes do rei Artaxerxes se alimentar e vinha beber também. E chegando Anani, um dos seus irmãos e alguns judeus de Jerusalém, Neemias ele fez uma indagação para Anani como estavam os judeus que escaparam do cativeiro lá em Jerusalém e como estava Jerusalém. E Anani, por sua vez, respondeu que aqueles que tinham escapado do cativeiro estavam na província vivendo em grande miséria. Jerusalém tinha sido fendido, os seus muros tinham sido derrubados, as suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias ele ouviu isso, ele chorou, se assentou e chorou muitíssimo. E esteve por alguns dias pranteando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aqui nós temos muitos ensinamentos a pegar nesse texto. Neemias, ele tinha um posicionamento privilegiado. Então ele vivia muito bem, ele vivia na fortaleza, mas a Bíblia nos declara que ele se entristeceu por conta do sofrimento alheio. E hoje, infelizmente, o cenário é bem diferente disso, onde muitas pessoas sofrem e outros parecem que fazem vista grossa, não enxergam a necessidade do seu irmão. Mas existe um Deus que vê, um Deus que vive, um Deus que pode trabalhar na vida daqueles que confiam nele e se dispõem a buscá-lo pela fé. O ser humano, ele não quer abrir mão de nada, porém ele não é dono de nada. A família é constituída por Deus, é Deus que é o dono dos teus filhos. Os filhos não são teus, são de Deus. O patrimônio que você adquiriu pela inteligência que Deus te deu, não é teu também, sabia? Você é um gestor administrativo do que Deus te confiou enquanto vida você tiver. Quando você morrer, quem vai administrar são os herdeiros. Se você tem um dom, quem deu foi Deus. Se tu tem capacidade, quem deu foi o próprio Deus. Então tudo é de Deus. O ser humano ele não quer abrir mão. Neemias ele não precisava humanamente, de uma maneira mesquinha, egocêntrica, abrir mão do seu posicionamento para poder estar indo lá. E você conhece o texto, a Bíblia nos diz que quando ele jejuou e orou e pranteou, aleluia, ele estava falando com o rei, o Deus, com D maiúsculo e o rei com R maiúsculo, para poder tratar com o rei com R minúsculo. Para quê? Para vir a providência de Deus completa. A provisão de Deus, a providência de Deus, ela é completa. E a Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes, com R minúsculo, providenciou o que ele precisava para poder dar um socorro para aqueles irmãos que estavam vivendo em grande miséria. Então, quando a provisão, aleluia, de Deus vem, é uma provisão completa. A bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Mas primeiro eu aprendo aqui, tem muitas lições, mas eu quero focar em uma. Você tem aberto a mão de quê? O que você tem colocado em segundo plano para colocar a vontade de Deus na tua vida? Neemias, ele abriu mão do seu conforto. Às vezes nós não queremos abrir mão de nada, nós não queremos perder nada, mas queremos acumular respeito, considerações, valores, condecorações. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se despiu da sua glória, oh aleluia, e se colocou aqui como homem na semelhança de pecador, sem pecado, morreu na cruz por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Jesus, ele se esvaziou, aleluia, da sua glória para descer. E a gente temos que, como pecador, assumidos, se esvaziar dos nossos pecados para poder subir. Mas você não quer abrir mão de nada, você não quer perder nada. Às vezes você não quer perder o teu posicionamento, às vezes você não quer perder algo que você tem conceito seu particular, mesquinho e egocêntrico. Ei,
O evangelho, ele não é unilateral, ele é global. Jesus veio para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a visão de reino, a visão de evangelho é uma visão global, é para todos. Louvado seja Deus. Não seja uma pessoa mesquinha, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa que não abre mão de nada, não quer perder nada. Às vezes não quer descer do pedestal do orgulho, da prepotência. Ei, você não é nada se Deus não permitir que você seja. Se o Espírito Santo de Deus não estiver em você, aleluia, agir em você, o louvor é um cântico normal. Se você não tiver com a ação do Espírito Santo, você não prega, você não ministra, não tem revelação, não tem nada, você fica sem graça. Louvado seja Deus. Então tudo é pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Neemias abriu mão daquele conforto. Jesus abriu mão da sua glória para descer aqui. É fácil para você entender isso? Não, né? Mas peça a Deus, peça para o Espírito Santo. Ei, o Evangelho é vivido com renúncia. Eu não sei o que você tem que renunciar, mas coloque a Deus em primeiro plano, que os resultados Ele garantirá para você de forma surpreendente. Eu quero orar com você nesse momento, se você pode. Pai, eu te glorifico, te exalto por essa palavra. Que eu não venha ser uma pessoa egoísta, mesquinha, meu Pai, e egocêntrica, mas eu venha viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ajudando os meus irmãos que estiverem ao meu alcance. Me dá capacidade, graça, sabedoria e entendimento. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não viva sozinho, pensando só em você. Pensa nos irmãos, naqueles que estão ao seu lado. Em nome de Jesus, que a provisão vem, a bênção vem do Senhor e não acrescenta dores. A vitória de Deus vem, o socorro de Deus vem. Quando vem, vem completo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.